Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Eu confesso que essa palavra chamou a minha atenção e existem palavras que são palavras de correção, né? Existem palavras que são palavras que nos corrigem, que nos traz de volta para o trilho da vida, né? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional e hoje o nosso devocional, o tema do nosso devocional hoje também é uma pergunta. Se eu não me engano, de ontem também foi. Bom dia, Tá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, vamos chegando. Queridos, a pergunta hoje do nosso devocional, o tema do nosso devocional é: o que falamos, vivemos? Preste muita atenção nessa pergunta. O que falamos, vivemos? Para ficar mais fácil o entendimento, a fé que você professa, a fé que você fala, você vive. A gente precisa tomar muito cuidado para a nossa vida com Deus não ser uma vida de discurso. Precisamos tomar muito cuidado para a nossa vida com Deus não ser uma vida de palavras. Porque corremos esse risco. Tanto é que Deus diz na sua palavra que nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. E, queridos, isso é muito sério, porque às vezes a gente leva a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, somente no discurso. Eu creio, eu adoro, eu leio a Bíblia, obtenho bastante conhecimento, eu estou lá na igreja louvando a Deus toda semana, todo domingo. E a minha vida com Deus é uma vida de palavras. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que o devocional de hoje é esse tema. O que falamos, vivemos? Você que está aí junto comigo nessa live hoje, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Você crê em Jesus Cristo como seu Pai? Deus como seu Pai? Jesus Cristo como seu irmão, porque é filho de Deus? Você crê em Deus como seu Pai? Você crê em Jesus como Senhor, Salvador? De repente você está dizendo aí para você mesmo junto comigo, sim, eu creio. Agora eu vou mudar a pergunta. Você vive isso que você professou? Você vive isso que você crê? Vida com Deus é uma vida prática, regada de atitudes que demonstram a minha fé. E isso é muito sério, queridos, porque teoria não salva. Palavras não salvam. Mudança de vida, atitudes, condutas, isso sim nos leva para o céu.
Crer em Jesus Cristo nos leva para o céu. Crer em Jesus e agindo conforme a nossa fé nos faz viver plenamente seguros em Deus. Eu quero abrir um parênteses. Entenda uma coisa: não somos salvos por aquilo que fazemos. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus somos salvos. Não por aquilo que fazemos. Isso tem que ficar muito claro. Mas as nossas atitudes revelam em quem cremos. As nossas atitudes revelam a profissão da nossa fé. Por isso a pergunta: o que falamos, vivemos? Por isso que Tiago diz que fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa fazer uma análise na nossa vida. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Precisamos fazer uma análise na nossa vida e ver se realmente agimos de acordo com aquilo que acreditamos. Se o nosso testemunho de vida através das nossas atitudes condiz com aquilo que eu creio. Por isso o tema é esse: o que falamos, vivemos. Eu quero começar esse devocional hoje com vocês lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Quem escreveu esse livro foi o rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: que a tua boca não se precipite e o teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, portanto que tuas palavras sejam pouco numerosas. Das muitas tarefas vem o sonho, e das muitas palavras o alarido do insensato. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Preste bem atenção. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cá. Sejam bem-vindos. Que a tua boca não precipite, ou seja, não fale muito. A palavra de Deus diz que o falar é prata e o silêncio é ouro. Que a tua boca não precipite o teu coração e não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus. Entenda uma coisa: tudo que falamos está diante de Deus. Essa live que está sendo proferida aqui agora, essa live que eu estou falando aqui, está diante de Deus. Então Salomão está dizendo: não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus, porque Deus está no céu observando todas as coisas e você está na terra. Mas que as suas palavras sejam seus atos, que as suas palavras sejam as suas atitudes. O que falamos, vivemos. Queridos, o mundo está cheio de bons discursos, pessoas com excelentes oratórias, mas poucas atitudes. Querido, o que você fala, você precisa viver. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Das muitas tarefas vem o sonho, das realizações, e das muitas palavras o alarido do insensato. Precisamos tomar cuidado de falar realmente aquilo que vivemos, aquilo que professamos como fé. Entenda uma coisa, queridos: as nossas ações, atitudes e escolhas são reflexos da nossa verdadeira essência como homem e como mulher de Deus. Grave isso: as nossas ações
as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas são reflexo da nossa verdadeira essência. Por isso, se você for falar de Deus, se você for evangelizar, se você for proferir palavras, você precisa viver isso. O que adianta eu falar, por exemplo, para uma pessoa que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo leva para o céu, se eu não vivo isso, se eu não sou liberto, se eu não tenho a consciência de que eu sou salvo, e se eu não tenho a consciência de que eu estou indo para o céu, que estou voltando para casa, o que adianta eu falar isso para uma outra pessoa? Isso é muito sério. Eu preciso transmitir verdade nas minhas atitudes. Sabe, quando vivemos de acordo com os nossos princípios e valores que aprendemos do reino de Deus, somos capazes de inspirar e influenciar positivamente outras pessoas. A sua vida tem que ser um testemunho. Por isso, precisamos viver o que falamos. Precisamos viver plenamente o que sai da nossa boca para fora, principalmente em relação ao reino de Deus. Sabe, é através dos nossos exemplos concretos, dos nossos exemplos de vida, que somos capazes de promover mudanças significativas através daquilo que enfrentamos em nosso caminho de vida, em nossa jornada. O que muda a situação da minha vida não é o que eu falo, é o que eu faço. Por isso que a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. E todo relacionamento é uma via de mão dupla. Eu já falei isso aqui ontem, falei isso aqui em outros devocionais, isso tem que ficar muito claro. Uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. Tudo que é responsabilidade minha, eu preciso fazer, não falar, eu preciso fazer. E o que é da parte de Deus, Ele fará. Então, se eu quero mudar a situação da minha vida, se eu quero mudar as circunstâncias da minha vida, eu preciso agir e fazer de acordo com aquilo que eu creio. Se eu creio que Jesus Cristo, quando diz, não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela minha mão direita, te levanto, te sustento, eu preciso crer nisso, agindo dessa forma. Não, eu continuo, eu estou firme, eu vou passar por isso, eu estou de cabeça erguida, não há mais tristeza no meu coração, eu não tenho mais medo do que eu estou enfrentando, porque essa verdade de Cristo, eu creio e vou agir dessa forma. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Você crê que você é filho de Deus? Você crê que você é filha de Deus? Então você precisa agir dessa forma. Andar nesse mundo de cabeça erguida, enfrentando os desafios, os problemas da vida, na prática dessa filiação. Na prática de ser filho. E não jogados pelos cantos deprimido, triste. Ninguém me ama, ninguém me quer, se vitimizando, porque se você crê, viva isso. O que falamos, vivemos? Entenda uma coisa, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não teme o que você fala, ele teme o que você faz. Nunca esqueça disso. O diabo, o maior adversário da nossa vida,
ele não teme das coisas que você fala, ele teme das coisas que você faz. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Grave isso no seu coração. O diabo, ele conhece a palavra de Deus, a Bíblia, mais do que eu e você. Tanto é que quando ele foi tentar Jesus Cristo no deserto, ele usou a palavra. Ele disse, está escrito. E Jesus também disse, também está escrito. Então a questão não era o conhecer e ter um bom discurso, uma boa palavra, não. As atitudes, elas vencem os desafios e as lutas da vida. Eu creio, por isso eu faço. Eu creio, por isso eu continuo caminhando. Eu creio, por isso eu continuo decidindo da forma correta. Eu creio, eu continuo agindo. Eu creio, eu continuo fazendo. Palavras sem atitudes não servem para nada. Só se torna um linguajar bonito, às vezes convincente, às vezes encantador, mas é morta essas palavras em si mesmas. O que falamos, vivemos. E queridos, para trazer de uma forma mais clara esse devocional, eu usei a oração do Pai Nosso. Eu e você conhecemos a oração do Pai Nosso. E eu quero, de uma forma muito clara, objetiva, deixar claro a relação das palavras com atitudes, usando essa oração como exemplo. Essa oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. E eu acho muito lindo e muito interessante que os discípulos viram tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Os discípulos viram Jesus Cristo ressuscitar Lázaro. Os discípulos viram Jesus Cristo curar paralítico, curar cego. Jesus Cristo fez um monte de milagres. E os discípulos presenciaram os milagres. E os discípulos, pelo fato de presenciarem essas maravilhas, eles poderiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Qualquer coisa. Como fazer esses milagres, como aumentar a nossa fé, como ter uma fé dessa forma. Eles poderiam ter pedido qualquer coisa. Mas quando eles abriram a boca para pedir alguma coisa para Jesus, que Jesus o ensinasse, eles pediram, ensina-nos a orar. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Ensina-nos a orar. E aí ele ensinou o Pai Nosso. Agora veja bem, preste muita atenção. Quando oramos, nós falamos, amém? A maioria das orações nossas, elas são verbalizadas. Elas são verbalizadas. Agora preste atenção que aquilo que verbalizamos, principalmente que diz respeito ao reino de Deus, o que diz respeito à minha vida espiritual, elas precisam ser vividas. Então eu quis fazer aqui hoje, através da oração do Pai Nosso, uma clareza para entender, quando falarmos da oração, observar se realmente vivemos isso. Se realmente vivemos isso. Como é que começa o Pai Nosso? Então vamos lá. Pai Nosso. Pai Nosso. É assim que começa a oração. Agora preste atenção. Seria inútil dizer Pai Nosso se eu não vivo uma atitude de filho. Será inútil dizer Pai Nosso se eu não vivo uma vida com as atitudes de filho de Deus. Então como é que eu posso professar
pai? Se eu não me reconheço como filho, como é que eu posso falar Pai Nosso se eu não consigo viver como filho? Se eu não tenho atitudes como filho? Por isso, quando eu digo Pai Nosso, aqui dentro eu tenho que ter uma convicção de que Ele realmente é meu Pai. E eu sou um filho amado, uma filha amada, que me dá a alegria de dizer Pai Nosso. Está percebendo onde eu quero chegar? Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Então, quando eu falo Pai Nosso, a minha vida tem que ser uma vida de filho, através das minhas atitudes, através do meu caminhar. Porque aí, quando eu falo Pai Nosso, esse Pai Nosso se torna verdadeiro, esse Pai Nosso se torna real, esse Pai realmente é meu, esse Pai realmente é nosso. Entenda uma coisa, antes dele ser Pai Nosso, ele precisa ser meu Pai. Antes dele ser Pai Nosso, ele precisa ser meu. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo, querido, bom te ver por aqui, Deus te abençoe. Segunda coisa, que estás no céu, continuando a oração, será inútil dizer que estás no céu se eu não reconheço a divindade do meu Pai, se eu não reconheço o senhorio do meu Pai, se eu não reconheço que Ele é Deus, que Ele está no céu, que Ele governa essa terra, se os meus valores estão presos à terra e não os valores do céu. Está percebendo? É inútil dizer que estás no céu se eu não reconhecer a divindade do meu Pai, que é divino, que é soberano, que está no céu, que é Senhor. Se eu não acreditar que realmente tem um céu, onde é essa morada divina, de onde Jesus Cristo subiu quando foi assunto ao céu, na frente dos discípulos. Então, quando eu digo que estás no céu, eu preciso realmente crer. Eu preciso crer que existe uma vida eterna. Eu preciso agir não preocupado com essa vida, mas com a vida que virá, que é eterna. Existe um céu, existe uma morada celestial. Continuando a oração, santificado seja o vosso nome. Será inútil dizer seja santificado, seja o vosso nome, se eu não reconhecer a santidade do meu Pai e querer assim também ser santo como Ele é. Seria inútil dizer santificado seja o vosso nome, se eu não reconhecer o sagrado em Deus, se eu não reconhecê-lo como santo, como Senhor, e como filho querer me santificar, entendendo quando Ele diz sejam santos como eu sou santo. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se eu não buscar a santidade diária na minha vida. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Seria inútil dizer santificado seja o vosso nome, se eu não buscar viver uma vida santa, se eu não buscar viver uma vida que glorifique a Deus, se eu não reconhecê-lo como santo, como sagrado, como divino. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Continuando a oração, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Será inútil dizer venha a nós o vosso reino, se eu não estiver disposto
a viver o reino de Deus, se eu estiver disposto a abrir mão dessa terra, dessas coisas que nos seduzem na terra, se eu não desejo abrir mão da futilidade do reino da terra, se eu não quiser viver o reino de Deus, se eu não quiser agir como um filho de um reino que não é desse mundo, será inútil dizer: venha a nós o vosso reino. Se eu não estiver disposto, através das minhas atitudes, viver o reino de Deus, como é que eu quero que ele venha se eu não quero vivê-lo? Então, quando eu digo: venha a nós o vosso reino, eu preciso estar disponível, quebrantado, para viver esse reino de Deus. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui hoje? Continuando a oração: seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Será inútil dizer isso, se no fundo eu desejo a minha vontade, se no fundo eu não abro mão da minha vontade, se no fundo eu não abro mão dos meus desejos. É inútil dizer: seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Bom dia, Mônica. Queridos, o que eu falo, eu vivo? Essa é a pergunta do devocional hoje de manhã. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu preciso abrir mão dos meus desejos. Que seja feita a vontade de Deus. Senão é inútil dizer: seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Toda vez, querido, que você orar, olhe, reconheça as palavras que você está orando, com as atitudes que você está realizando. Será inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu não acreditar e não viver entendendo a provisão de Deus diária, se eu não compartilhar o meu pão com os outros, se eu não compartilhar o que eu tenho dado por Deus com os outros, se eu me desesperar no dia seguinte, achando que eu não vou ter nada, a provisão do dia seguinte, se eu digo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, eu preciso crer num Deus provedor. Eu preciso andar na minha vida crendo que a minha vida, o meu sustento depende dele, porque eu oro dizendo: o pão nosso, aquilo que eu preciso, o meu sustento, seja feito a cada dia. E aí eu não me desespero com medo da escassez, com medo da falta de provisão, porque o que eu estou falando está gerando em mim atitudes de espera, reconhecendo um Deus provedor que nos sustenta todos os dias. E aí eu digo com convicção: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Continuando a oração: perdoai as nossas ofensas. Será inútil dizer isso: perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Realmente você tem perdoado quem te tem ofendido? Realmente você tem liberado perdão? Se não, é inútil dizer: perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É inútil. Libere o perdão. Pare de ferir as pessoas. Pare de oprimir, pare de magoar as pessoas. Porque senão você, na hora de orar, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é real. Porque a sua atitude diz ao contrário. Libere perdão.
Para que isso que você disse seja uma verdade, libere perdão. Perdoe. Aí você vai falar com toda a propriedade. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que falamos, vivemos? Continuando a oração do Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação. Será inútil dizer isso se eu escolho o caminho mais fácil, se eu escolho o caminho mais sedutor, se eu escolho o caminho de atalhos para os planos de Deus para a minha vida. Se eu estou vivendo em ambientes sedutores, que são propícios a me tentar. Eu e você temos fraquezas. A minha fraqueza, de repente, não é a mesma fraqueza que a sua. Então, eu não posso dizer, não deixe cair em tentação, se eu não sou prudente com a minha vida e se eu evito lugares que eu sei que vão abalar a minha fraqueza. Será inútil dizer, não me deixeis cair em tentação. Precisamos ser prudentes. Precisamos ser prudentes. Porque sendo prudente, reconhecendo a nossa fraqueza, onde caímos com mais facilidade, quando reconhecemos isso, conseguimos dizer com propriedade, e não nos deixeis cair em tentação. Precisamos estar atento onde andamos, o que frequentamos, para não sermos tentados. Porque como é que eu vou pedir para Deus, não me deixeis cair em tentação, se eu que sou o principal alvo da tentação, não me desviar dela? Queridos, nós somos filhos de Deus, somos seres humanos, não somos super-homens, não somos super-mulheres, não. Temos a carne, temos a fraqueza. Eu sei a minha fraqueza. Eu sei. Eu reconheço ela. Por isso eu sei onde eu ando. Por isso eu sei onde eu piso. Por isso eu com convicção viro para o meu Deus e falo, não nos deixeis cair em tentação. Continuando a oração. Livra-nos do mal. Será inútil eu dizer livra-nos do mal, se por minha própria vontade eu pratico o mal. Eu sou maldoso com o outro. Eu vivo em ambientes onde a maldade impera. Eu compactuo com a maldade do outro. Eu faço aquilo que é proibido, aquilo que seduz, aquilo que é mal aos olhos de Deus. É inútil dizer, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Ou seja, a sua atitude, a minha atitude, devem ser atitudes do bem. Devemos ser bons para o outro. Devemos ser bons para as circunstâncias da nossa vida. Senão não tem como falar livra-nos do mal, se eu pratico o mal. Se eu compactuo com o mal do outro. Se eu sou conveniente com aquilo que o outro está fazendo. Se por minha própria vontade eu acabo praticando aquilo que prejudicou o outro. Será inútil dizer livra-nos do mal. Continuando a oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Será inútil dizer se eu não tenho fé em Deus, se eu não tenho fé nesse reino, se eu não tenho fé da soberania, do poder de Deus, se eu não creio no Criador dos céus e da terra, onipotente, detentor de toda a glória e Rei. Se eu não creio nisso, será inútil dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se eu não viver nesse reino, se eu não viver por esse poder, e se a glória de Deus não estiver refletida nas minhas atitudes, é inútil dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É inútil. Continuando a oração, amém e amém. É inútil dizer amém se eu continuar vivendo como eu sempre vivi. Se eu continuar vivendo como se nada tivesse mudado na minha vida depois que eu conheci Cristo. A palavra amém quer dizer assim seja. É a conclusão de tudo aquilo que foi falado na oração. Só pode ser assim seja se eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Ficou claro, queridos, a oração do Pai Nosso que eu quis trazer hoje para vocês, de acordo com esse devocional, desse tema. O que falamos, vivemos? Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Sempre que você for orar agora, seja o Pai Nosso, seja qualquer oração, a sua própria oração, observe as suas palavras. Observe as coisas que você está falando. As suas atitudes, elas devem refletir a sua oratória, as suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, a sua jornada, a sua caminhada, deve refletir a sua oratória. E para finalizar esse devocional, eu quero ler com vocês 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, reconhecido como discípulo amado. João era diferente de todos os apóstolos. Ele tinha um jeito especial de ser. Na ceia, ele que deitou a cabeça nos ombros de Jesus. Era o discípulo mais novo. Morreu idoso. Morreu velho, foi o último apóstolo a morrer. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e ele escreveu o Apocalipse. Ele era especial. Por isso que o Evangelho de João ele é diferente dos outros. Leia o Evangelho de João, leia na sua profundidade, é fantástico. Eu leio várias vezes o Evangelho de João, é maravilhoso. Leia. 1 João capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, olha como ele começa o texto. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu vou repetir. Meus filhinhos, não amemos de palavra ou de língua,
mas de obra e em verdade. E eu volto a perguntar o tema do devocional de hoje. O que falamos? Vivemos? Eu sei que o devocional de hoje não foi um devocional muito agradável, porque é um devocional de correção de rota, de alerta. Mas se fez necessário no dia de hoje. Foi o que Deus colocou no meu coração. E que possamos realmente absorver esse devocional hoje e fazer uma análise na nossa vida, principalmente naquilo que falamos. E fazer uma análise nas nossas atitudes, aquilo que vivemos. Precisamos falar através das atitudes. Billy Graham, eu já falei isso aqui uma vez. Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas desse século, ele falou: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Se precisar, fale. Pregue o Evangelho. Se precisar, fale. O que ele está dizendo com isso? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. As nossas atitudes têm que ser uma pregação do Deus que servimos. Do Deus que servimos. As nossas atitudes devem refletir a glória de Deus. Tudo que você fizer, tudo. A gente vai terminar esse devocional, a gente vai orar agora. E depois cada um vai seguir a sua vida, o seu trabalho. Eu vou fazer a capelania hoje eu tenho que ir nos bombeiros. Eu vou sair daqui, já vou direto para lá. Tudo que fizer hoje, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com ontem, já foi. Mas hoje, a vida só acontece agora, nesse lugar chamado hoje. Fique atento hoje, que tudo que você fizer, tudo que você falar, devem refletir a glória de Deus. Porque se isso acontecer, quando você disser na oração do Pai Nosso, se isso acontecer, se na atitude de hoje, do seu dia, você refletir a glória de Deus, você vai poder dizer com convicção: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque você é representante desse reino. Você representa esse reino. Através de você as pessoas veem o poder de Deus. Através de você, das suas atitudes, a glória de Deus é refletida. Então você pode dizer com convicção: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Viva o dia de hoje atento. Atento nas suas atitudes. Atento no seu fazer. Atento no seu falar. E tenha certeza que se as suas atitudes refletirem o seu falar, o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado. Vamos orar ao Pai Nosso? Vamos? Vamos orar ao Pai Nosso para encerrar esse nosso devocional. Amém? Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal. Pois teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.